Uma das perplexidades e, portanto, uma das questões mais frequentemente colocadas pelas pessoas que têm sensibilidade e têm um coração aberto, para dizê-lo de alguma forma, é esta pergunta: como se pode terminar o sofrimento, a injustiça, o mal, a incomunicação na Terra? E quando as pessoas põem também a pergunta: porquê tanto sofrimento? E ainda uma pergunta que surge muitas vezes: como é que Deus permite tanto sofrimento? Esta questão tripla, como aliviar, porquê tanto, porquê que Deus permite, hum, nem sequer é uma opção. Quando um ser chega a um ponto no caminho, estas questões éticas e ligadas à dor do mundo apanham-no. Não és tu que fazes a pergunta apanha-te, porque ela faz parte do caminho. Um dos pontos que talvez seja fundamental distinguir é que o divino tem pelo menos três técnicas de aproximação à sua obra. Uma é através das hierarquias cósmicas. Outra é através dos seus interfaces especialmente designados para isso, que são as suas emanações diretas. E tanto as suas emanações diretas, como Krishna e Jesus e outro tipo de avatares, isto é, de descidas diretas, tanto isto como plasmando-se nas entrelinhas dos livros sagrados, como imantando a atmosfera psíquica superior da Terra e a noosfera com a sua ordem. Tanto quanto operando através da hierarquia cósmica, com a hierarquia solar e com a hierarquia planetária. Estas formas de aproximação do divino são exteriores. Isto é, mesmo quando nós dizemos que elas são internas,
na medida em que uma hierarquia cósmica, ou uma hierarquia solar, ou uma hierarquia planetária opera por impressão sobre nós, e portanto não é uma expressão, uma impressão, mesmo quando é através da hierarquia cósmica, e mesmo quando é através de um avatar, é externo. A outra forma que o divino tem de operar, aquela que é realmente central, axial e que é a mais profunda, é através das nossas próprias mónadas. Então nós podemos ser impressionados pela hierarquia cósmica. Podemos ser impressionados por um polo de um ciclo espiritual. Avatar é o nome hindu. O nome no Islão é polo. O nome no cristianismo é o teofania, é o Teofanos, é aquele que fala, e quando fala não é ele que fala. Mas aqui não estamos a falar de channeling, nem de. É o avatar, é aquele que manifesta a energia divina. Como? É o Messias, sim. Sim. Na tradição judaico-cristã, sim. Portanto, Polo, Messias, Avatar são termos das grandes religiões para a mesma realidade. Então, o divino pode atuar em nós através de polos, através da hierarquia cósmica, mas a impressão que realiza a obra é a impressão da mónada sobre o próprio indivíduo e a impressão de um grupo de mónadas sobre grupos humanos. Este é o canal direto. Tanto o polo como a hierarquia cósmica, dentro do qual estão os anjos, são canais secundários, indiretos. E a beleza e a eficiência da atuação dos polos e da atuação da hierarquia cósmica pode ser medida, onde quer que ela seja medida, por contraste, por comparação com a capacidade da humanidade de se ouvir a si mesma no nível espiritual. Isto é, com a capacidade da autorrevelação monádica na câmara nupcial, na quinta dimensão do nosso ser, onde a mónada e a alma se reúnem, e a progressiva tomada de posse da psique pelo complexo alma-mónada já na fase descendente. Mas a cura do mundo pode ser observada, concebida, em 3 planos. A ação da hierarquia cósmica, a ação dos polos, quer dizer, a ação avatárica, e
a ação da humanidade iniciada. E é a coordenação destes três fatores, avatares, a hierarquia cósmica e a humanidade iniciada, que irão curar o mundo. E eles são interdependentes. A humanidade não pode revelar um nível iniciático, falando em termos coletivos, sem que a hierarquia cósmica assuma certas crises. E o conceito de crise é muito importante num processo iniciático. E os polos, os Messias, o ofício do Cristo, com as suas várias emanações, não pode curar a Terra sem que a humanidade se posicione. E o posicionamento da humanidade não é feito pela massa inconsciente que sofre, mas é feito pelo discípulo que está a aprender a transformar sofrimento em awareness, em percepção. Em vez de permitir que o sofrimento redunde num desmembramento de si próprio, mas está a aprender a técnica de transformar sofrimento em poder. Vejam o perigo do que está aqui a ser dito. Isto é uma coisa que precisa de ser extremamente bem calibrada pelo nosso bom senso. E para que a cura da Terra se dê, que é uma coisa que, se nós olharmos para nós próprios, só esta expressão traz consigo um alívio enorme. É um horizonte de luz. É como se dissesse: estamos a falar da cura da Terra. Há um passarinho dentro de nós assustado que fica logo quieto e atento, porque ele sabe que é isso. E isso é importante. Para que a cura da Terra se dê, é necessário a manifestação de grupos de vanguarda. Quando nós falamos em elite ou em aristocracia, nós não nos referimos nunca a... É claro que nós usamos esse termo de uma forma provocatória, mas nós não nos referimos nunca ao cultivar da separatividade e de uma consciência de si que exclui o outro, seja que outro for. Quando nós falamos em elite ou em aristocracia, nós falamos daqueles indivíduos que são capazes de compreender e viver o mistério de lavar os pés dos outros. O mistério de se ajoelhar e lavar os pés dos outros. Isso é que é elite. E da mesma forma que o nosso corpo tem um conjunto limitado de metais raros, então, e aos raríssimos, como irídio, ouro, platina, a humanidade, graças a Deus, manifesta elite espiritual, que são indivíduos
que aprenderam a todo momento a servir, a esquecer-se de si, a retirarem-se do caminho de si próprios, porque morrendo para si mesmos, peço desculpa por esta expressão, hoje é só expressões perigosas, morrendo para si mesmo, a mónada pode começar a atuar. Só que isto pode ser posto de uma forma, esta morte para si próprio, pode ser posto de uma forma muito subtilmente distorcida, que produz uma reação do ego, e uma reação da psique, e uma reação do self, e uma reação da identidade, e uma reação da competência do indivíduo toda. Então a pessoa entra no conflito, não com o fenómeno cósmico de morrer para si próprio, mas com o discurso mal conseguido de certos instrutores que apresentam a morte do ego como uma espécie de imolação, sacrifício, qualquer coisa assim medieval. E ao utilizarem estes termos, morrer para si próprio, sacrifício, morte, estimulam as defesas das camadas de fronteira do indivíduo. Quando digo fronteira, refiro-me à tua cultura, à tua identidade, ao teu ego, às tuas especializações e à forma como tu te aproprias do espaço e do tempo. São tudo funções de fronteira. A cura da humanidade é feita por estes grupos de seres que desenvolveram o sentido esotérico da metamorfose. Então, em vez de se insistir em morte do ego, que é uma expressão bastante anos 70, anos 80, nós precisamos de perceber esta mutação ou esta metamorfose em que o que está oculto é revelado e o que estava manifesto é assimilado. Não sei se isto faz sentido para nós. A nossa personalidade é assimilada até à célula pela mónada. Afinal, o nosso corpo sempre existiu dentro da mónada, não é a mónada que existe dentro do corpo. A nossa personalidade é assimilada até à célula pela mónada. E essa assimilação revela a mónada à superfície. Nós somos câmaras de revelação de um ser celeste. E o problema da cura do mundo e o problema de passarmos do caminho do nightmare, do caminho obscuro para o caminho ensolarado, de passarmos da cave úmida para a soleira da porta, pelo menos para a soleira da porta, este caminho de cura e de alívio da humanidade só pode ser feito através da ação direta e pura da eletricidade cósmica sobre os 7 planos planetários, os 7 subplanos da Terra. Aquele que está unido fala de união e é união. E, portanto, faz união. Mas aquele que está dividido fala de divisão, é divisão e faz divisão.
aquele que se conhece faz conhecer e torna o outro conhecedor. Mas aquele que se desconhece não só é um estranho em si próprio, como torna os outros estranhos em si mesmos. E leva as pessoas para desertos bizarros, que não são os desertos interessantes do surrealismo do Salvador Dalí. Nem são desertos de desafio, nem desertos misteriosos. São desertos dos quais às vezes não se consegue voltar. Quer dizer, há sempre uma equipa de emergência que te vai lá buscar, mas são perigosos. O ato de conhecer-se é a competência cultural e existencial do indivíduo, que depois se transforma, é aqui que começamos, na competência cultural, existencial, estrutural do grupo. E a capacidade de unir-se e o estar unido manifesta o magnetismo do indivíduo. Conhecer-se gera integração. Unir-se gera magnetismo. E o magnetismo do indivíduo torna-se o magnetismo do grupo. E sem integração e magnetismo não há libertação de força monádica. Quer dizer, o céu fica no céu e a terra fica na terra. Não temos o pomar das laranjas douradas. Então, o laranjal. Então tenta. Porquê que há tanto sofrimento? Porquê que a força divina não se liberta neste planeta? Ela só tem 3 canais para se libertar. O canal da hierarquia cósmica. O canal dos messias ou dos polos. E o canal dos grupos iniciados. Para onde é que a força divina vai atuar? Sem ser por aqui. Através dos golfinhos, através do cérebro dos golfinhos. Através das miríades de disparos neurais de alta qualidade e de alta geometria sagrada no córtex dos golfinhos. É uma via. É comparável à libertação da força divina no urânio. Não me estou a referir à bomba atómica, estou a referir à radioatividade natural. Há um grau de força divina na argila. Na argila. Porque é radioativa. Há um grau de força divina no iodo. Há um grau de força divina em certas substâncias naturais, porque é inerente à ordem universal que haja espelhos de Deus em todos os reinos. Então há espelhos de Deus no reino vegetal, há espelhos, daí toda esta tradição do lótus no Oriente e da rosa no Ocidente. Há espelhos de Deus em todos os reinos, animal, vegetal, mineral. Mas o que vai curar a terra é a manifestação deste triângulo em perfeição. A humanidade retificada, permitindo uma maior libertação da força da hierarquia cósmica, criando o lugar de descida
dos polos, dos avatares. E notem que tudo isto se move ao mesmo tempo. Quando a humanidade avança um pouco, a hierarquia cósmica faz um movimento complementar. Quando a humanidade recua, a hierarquia tem que parar. E a manifestação direta da força messiânica, avatárica, polar, que são os eixos reveladores, tem que esperar. Portanto, tudo isto implica a ideia de convergência ou de conjuntura para um ponto no tempo ótimo. E como é um ponto no tempo que vem sendo preparado há milhares de anos, é mais do que ótimo, é inevitável. Um ponto no tempo em que a humanidade manifesta o seu grau iniciático, em que a hierarquia cósmica pode libertar o máximo de força constelação, força estelar, e isso gera o lugar de chegada, o divino oporto, para a consciência avatárica. Mas a consciência avatárica, ou o ofício avatárico e a hierarquia cósmica não são nada se a humanidade não fizer o seu trabalho. Estão de pés e mãos atados. Por qualquer avanço para além da fronteira do karma humano é considerado uma adulteração do vaso qualitativo planetário. Não sei se isto faz sentido. Se eles avançam para além do que a humanidade quer, faz e permite, eles estão a forçar a espiritualidade na Terra. Isso é o mesmo que juntares açúcar ao vinho, ou água ao vinho. Quanto mais anjos à solta, ajudando a humanidade, entre aspas, sem que a humanidade esteja à altura, mais diluído é o vinho, mais adulterado é o vinho. Então, a qualidade do processo planetário é um problema de Amun-Akur, é um problema de Melquisedeque, é um problema dos pais observadores. E a relação geométrica, hermética, exata, não aguarelada, não diluída, entre a hierarquia, a humanidade e o ofício crístico, que garante a qualidade, e o não ir nem demasiado rápido, nem demasiado devagar, é um dos grandes problemas da revelação do universo. A força divina contém todos os antídotos para todos os males, sem exceção. A força divina vem da unidade. Ela é a unidade. O problema de libertar a força divina na Terra é equivalente ao problema de libertar a potência do átomo. Se essa força divina for libertada em condições, desculpem este quinto raio, se a força divina for libertada em condições laboratoriais insuficientes, o que nós obtemos é uma fuga tipo Chernobyl. Só que em vez de termos um Chernobyl
físico, temos um Chernobyl religioso, oculto e metafísico. Isso é a última coisa que vocês querem. Não, é energia divina sem as qualidades preparatórias. Se é tóxico, enlouquece. Enlouquece. A tradição hebraica diz que se um homem entrar no paraíso de Deus sem autorização, enlouquece. Quer dizer, dissolve a mente. Só que eu não queria ir tão rápido. É tóxico. A energia divina contém os antídotos para todos os males na Terra. O que nós procuramos é libertar a força divina e a energia divina neste planeta. Isto é completamente inequívoco. Isto não é matéria de filosofia, não é matéria de especulação. Se as pessoas me perguntarem, André, o que é que tu queres fazer? Eu fico ali um bocado a comer o sushi com a pessoa, e a comer brócolos, e olhar para ela, e vou fingindo, vou fazendo teatro, vou dizendo uma série de coisas, até que a pessoa diz, para, o que é que tu queres fazer? Não vale a pena encenar ou construir a nossa vida para uma existência abaixo do nosso potencial. É um anticlímax. Ninguém quer um anticlímax. Nós construímos a nossa vida para o máximo do nosso potencial. E aqui não te preocupes se é arrogância, se é orgulho espiritual, se é ambição espiritual. Isso é tudo lixo. Se for orgulho, mais cedo ou mais tarde também o orgulho vai ter que ir embora. Não te preocupes com isso. Então, se tu tens aquele indivíduo, assim, olhos nos olhos, o que é que tu queres fazer, André? Não há mais nada para fazer. Libertar a força divina neste planeta. Para uma personalidade latina, portuguesa, com certas características, com certas idiosincrasias, com limitações culturais, glandulares, instintivas, psicológicas, emocionais, com a biografia, isto é um problema. Agora, não fui eu que criei o problema, eu não inventei. Ninguém inventa uma coisa destas. Ninguém cria este tipo de cruz para si próprio. Não sei se me faço entender. E nota, eu não estou a falar de mim, eu estou a falar de Portugal. A vocação de Portugal é libertar a energia divina no planeta. Enquanto que a Índia é um grande instrutor, na verdade é uma instrutora, é a Great Mother India. E a Rússia é uma espécie de hino de louvor devocional, Great Mother Russia. Sim, e os Estados Unidos são aquela colmeia de abelhas atarefadas. Portugal é um altar oculto, é um altar ocultista. Não tem funções de instrução, não, até pode acontecer, não tem funções de instrução, não tem funções de multiplicação, não tem funções de devoção. Não, isso já está. Não. Portugal é um altar ocultista. É um altar para a libertação da força divina no mundo. Então, isto é inequívoco. É inequívoco. Só que ao mesmo tempo que isto é real, o indivíduo tem que se proteger da sua própria vocação. Isto é, ele tem que ter a humildade de ser o pequena formiga e o pequeno trabalhador e o pequena... Também pode ser a cigarra, porque o que é que era da formiga sem a cigarra? Mas pode ser a formiga e o trabalhador e aquela coisa humilde que todos os dias
abraça o ordinário com consciência do extraordinário, porque quanto mais próximo tu estás da tarefa e do trabalho que vieste fazer, mais temor tu tens. Eu não disse medo, nem terror, que é uma coisa paranoica. Temor, que é assim, uma coisa consciente, que é o respeito calado pelo teu próprio ser interno. Há pessoas aqui que eu sei dentro de mim que muito em breve vão ter este choque. O choque de começarem, de chegarem ao espelho e sentirem: eu sou só o veículo de expressão de um ser interno poderoso. Tenho que saber estar quieto. Tenho que descomplicar a vida ao meu ser interno. Não sei se me faço entender. Isto é um choque. E quando eu digo proteger-se da sua missão, filtrar a força divina, esse vento que tudo cura. Na verdade, a expressão kamikaze tem a ver com esse vento divino. A força divina, esse vento que tudo cura, só pode ser libertado na presença de duas grandes realidades. Suprema integração psíquica. 2, alto magnetismo interno. A suprema integração psíquica gera no indivíduo e no grupo o prazer e a fruição de uma cultura e de uma civilização como se estas fossem transparentes. O prazer e a fruição de ser ele próprio como se ele fosse não existente. Conseguem fazer isto? Isto é o fim da psicologia. É o estado de fluxo. Que é o prazer de seres tu próprio, a fruição do self, a fruição da identidade, a fruição de si, e ao mesmo tempo tudo isto como se tu não existisses. Que não existisses é este. Bom, não é de certeza não existisses aniquilador, nihilista, darwiniano da vítima perante a lei do mais forte. Não sei se me faço entender. Não é a mortezinha dessa morte aí da selva. É um não existir que é um super existir. E aqui as palavras começam a devorar-se umas às outras, porque está aqui horizontes em que a semântica, coitadinha. Coitadinha da semântica. Coitadinha não é a semântica, coitadinha é o nosso problema com as palavras. A semântica até é o contrário, ela tenta ajudar-nos. Sentem? A integração psíquica tem um numerador e um denominador. O numerador da psique é a luz da alma. A luz da alma. A luz. Este é o numerador da psique. Se não te reparar, todo o trabalho psicológico e psicanalítico que não for feito à luz da alma transforma-se numa espuma sem fim. Transforma-se numa psicanálise da escola austríaca, não da Suíça. E aquilo não acaba. Há pessoas que fazem psicanálise há 20 anos. O numerador da psique é a luz da alma. Notem, o numerador é algo que vem de cima, a luz da alma, e que é recebido pelo cálice da psique. E o denominador é a experiência. A psique relaciona luz pura com experiência. Luz que vem de cima com experiência que vem de fora. Por isso é que nós dizemos que ela é um forno alquímico.
numerador, luz. Denominador, experiência. E à medida que nós relacionamos luz com experiência e experiência com luz, as partes do nosso ser começam, menos caleidoscópicas, começam-se a mandalizar, que é uma expressão que eu não gosto de nada. E há uma que ainda é pior, que é mandalar. Vamos mandalar. E vamos mantrar. Essas expressões assim, não sei o que fazer. Mas começa-se a dar uma ordem, uma mandalização, pronto, do ser. Os dons do contentamento, do seminário que nós vamos desenvolver a partir deste sábado, têm a ver com essas qualidades da psique, não da alma nem da mónada, com os dons da psique que só podem ser revelados do indivíduo a si próprio, em solidão, em quietude. É o contrário dos dons sociais, dos dons relacionais, dos dons das habilidades, dos sucessos, das habilitações e até da nossa consciência, digamos, da nossa mundovisão. São dons do contentor e não dos conteúdos. Por isso é que se diz dons do contentamento, da capacidade de conter e de ser-se psiquicamente. A suprema integração psíquica é que nós não temos culturas para isto, nós não temos civilizações para isto, não temos cidades para isto, não temos roupa para isto, não temos comida para isto, nós não temos casais para isto. Be my guest. Nós não temos tecnologias para isto, nós não temos cultura nem civilização para isto, nós não temos plataforma de integração. E, portanto, quando se diz assim, porque é que a força divina não é libertada neste planeta, no Amazing Grace final, de forma a que haja uma cura deste sofrimento, porque não temos integração psíquica suficiente para a libertação da força divina. E a integração psíquica, e portanto, reparem, a psique não é o self, como vocês sabem. A psique é o atanor, onde o diamante do self vai se formando. Se querem saber, a psique é um vazio e o self é um pleno. Só que a psique é um vazio cheio de fogo e o self é uma revelação como um diamante dentro de ti, que é a cristalização desse fogo numa identidade indestrutível. Portanto, não se confunde psique com self. Porque a psique é o lugar onde o self vem a ser. Isto faz sentido para nós? Vejam como é bonito. Quando nós nascemos, toda a psique já lá estava. Mas o self era um grãozinho de areia. Com uma pérola dentro da ostra. Essa é a versão toda oceânica da coisa. E à medida que nós vamos relacionando luz com experiência no forno psíquico, e como vocês sabem, o forno está aberto para 4 canais, terra, água, ar, fogo, como é que não há de explodir? Basta tu desejares uma coisa que não desejas para já estares em pleno processo alquímico. Não sei se isto faz sentido. Basta tu sentires atração pelo repelente para já estás em processo alquímico. Basta tu sentires repulsão pelo atraente para já estás em processo alquímico. Basta tu sentires medo da paz profunda, para já estás em processo alquímico. Podíamos continuar, não é? À medida que tu combinas a luz com a experiência e a experiência com a luz, e a ovelha negra com a ovelha branca, e a ovelha e o cordeiro e o lobo e o cordeiro e o leão e a ovelha, e vais, sabes? À medida que fazes isto,
Aquilo que era um grãozinho de mica ou de sílica, de areia, dentro do forno, começa a crescer. Então, a psique é um forno, mas é um forno, portanto, é uma urna, é um vazio, é um útero, é um espaço sagrado, é uma câmara. Quando nós dizemos ser psíquico, referimos à relação entre o forno yin, que é a psique, e o mistério diamantino do self indestrutível, que é yang. E a totalidade dos dois é que formam o ser psíquico. Não sei se isto faz sentido. Quando nascemos, a psique já lá está toda, com todas as suas competências, mas o self ainda é um grão que está a desenvolver-se gradualmente. O processo de individuação não é o processo de construção da psique. É o processo de cristalização de uma identidade dentro da câmara, com a câmara. Até que o diamante e o círculo tornam-se idênticos em tamanho e o indivíduo não tem mais psique. Que é quando o grãozinho no centro do Sol, lembram-se em astrologia? Cresceu ao ponto de se tornar igual à periferia do próprio Sol. Então, se me perguntarem o que é aquele Sol, o círculo é a psique, também pode ser o ego, visto de outro ângulo. E o centro é o self. E o centro vai crescendo até que o self e o espaço psíquico tornam-se idênticos. E aí começa a psiquização dos corpos. Mente, volta para casa. Células, preciso falar com vocês. Kundalini, o que é isto? Sabes aquela serpente? Kundalini, ei, não, hoje não me vais morder, hoje vou morder-te a ti. Emoções, o que é isto? Eu não sou uma tempestade do Atlântico Norte. Não tem que ser sempre uma tempestade do Atlântico Norte. Então tu começas a psiquicizar a mente, a psiquicizar as emoções e a psiquicizar as células e os órgãos. E como vocês imaginam, isso é feito num estado avançado do processo de revelação do self dentro da psique. Não é revelação, cristalização. A psique tem um numerador, que é a luz que vem do alto, isto é, da sua alma, e tem um denominador, que é a experiência. Um grupo avançado, tanto quanto eu possa perceber, é um grupo que tem como objetivo libertar a força divina na Terra para a cura das nações e como meta imediata suprema integração psíquica. Isto é exigente. Se nós ouvirmos estas coisas com a nossa parte biográfica, com a nossa parte exterior, com aquela parte mental, isto é impossível. A pessoa ouve e diz assim, isto não é para mim. Sabes, há muitas pessoas que vêm aos encontros da Air School e às conferências de Lisboa, ou que têm acesso às 300 conferências gratuitas que estão na net, e sentem isto não é para mim. E estão ali duas, três vezes e depois... Ou então, já não é para mim, isso é outro assunto. E a sensação que eu tenho, sem que isto seja um juízo de valor, é mais ou menos assim. As pessoas não ficaram um mês o suficiente, 2 meses para perceberem o que está a acontecer. Têm a sensação que perceberam ao fim de 2 encontros ou 3. Impossível perceber o que é que estamos aqui a fazer. E então o que acontece é que elas assistem 1, 2, 3 conferências e têm a sensação de isto é impossível, é demasiado fora. Não é demasiado alto, é demasiado out of the box. Porque elas estão a reagir ainda com os núcleos externos do seu ser. Porque se vocês ouvirem isto com o ouvido dourado e não com o ouvido de pedra, calcinado pelas dores da vida, se nós ouvirmos estas coisas com o ouvido dourado e não com o ouvido de pedra, calcinado pelas dores da vida, who writes this stuff? Quem é que escreve esta coisa? Okay. Se nós ouvirmos isto com o ouvido dourado, isto não é impossível. Sabes, a eficiência da integração psíquica depende mais de como nós a compreendemos e a escutamos do que das nossas competências sociais ou culturais. É uma coisa toda subtil,
toda delicada. Tem a ver com perfumaria, não tem a ver com metalurgia. Consegui fazer aqui te rir. A suprema integração, a integração da psique liberta uma vibração rara no mundo, que é integração. A integração é uma coisa que se sente à distância. Há graus de integração. Frequentemente, uma grande integração é precedida por uma desintegração. Mas é uma desintegração virtual ou funcional, não é, digamos, patológica, e que funciona como aviso e compreensão e preparação para uma integração mais alta. É uma espécie de canto do cisne do caos antes que o indivíduo seja realmente fixado numa ordem psíquica superior. Mas um grupo sério. O que é que eu estou para aqui a dizer? Okay. Um grupo sério, um grupo avançado, hoje é um grupo que se responsabiliza pela técnica de viver, pela qualidade do dia. E, portanto, é um grupo que se apropria do tempo e do espaço a partir do centro da psique. É um grupo ritual. Não o ritual de uma mente colmeia, como as abelhas. Nós podemos dizer coisas lindas sobre as abelhas, mas ninguém quer ser uma abelha. Nós dizemos coisas lindas sobre os passarinhos, mas ninguém quer ser um passarinho. Não esse tipo de ritual, porque esse é o ritual automático inerente à Mãe Divina nas suas fases iniciais, mas o ritual, olha aí, o ritual que vem da compreensão e da luz. A luz, uma vez descendo à mente e à psique, gera ritual que é liberdade e, portanto, que é fruto da compreensão. Aliás, ao contrário, gera ritual que é fruto, gera ritual que é compreendido, e isso gera liberdade. Liberdade é um ritual compreendido. Sétimo raio. Ordem. Mas aqui é uma ordem consciente, compreendida. Exatamente. Nem é a ordem automática da natureza, que tem a sua ordem, nem é a ordem exercida de fora para dentro. Agora vamos ao principal. Magnetismo. É que a força divina precisa de se revestir de amor e depois de ritual para poder atuar sobre a Terra. A nossa Terra está doente. É assim, o que é que se pode fazer? Mas ela está doente no físico, no emocional e no mental. E depois tem uns portais astrais de mau gosto abertos e tem umas coisas interdimensionais, na dimensão 3,5, por onde forças extraterrestres negativas estão constantemente a fazer a coisinha delas. Mas a Terra está doente. Mas está doente ao nível do 3. Não é o 7 que está doente. São os primeiros 3. Os outros 4... Ninguém entra ali. Porque o nível causal não permite. E nesse sentido, nós temos o direito, existencialmente, de olhar e dizer: mas que monumento abissal de dor, de caos,
de desrespeito pela vida. Que negação é esta? Que autoaniquilação é esta? Quem é que nos programou para a autodestruição? Porque qualquer indivíduo com bom senso percebe que o universo não se vai pôr numa aventura de 13 bilhões de anos para depois gerar uma espécie que se autodestrói. It doesn't make sense. Portanto, o que é que se passa? O que se passa pode ser descrito de muitas formas diferentes. Agora, pragmaticamente, o que cura a Terra é a descida da força e da energia divina. Para que a força e a energia divina atuem no planeta, tem de se vestir, essa força tem de se vestir de magnetismo e de integração. Ela não pode atuar desmagnetizada e sem integração. São coisas diferentes. A integração é uma qualidade da psique. O magnetismo é uma qualidade da alma. E o magnetismo também tem um denominador e um numerador. O denominador do magnetismo o numerador do magnetismo é o amor que é libertado pela mónada e que vem da unidade. E o denominador do magnetismo é o significado. Eu vou pôr signo. Signo e significado são coisas diferentes. Mas tenta ver. A psique relaciona a luz que vem da alma com o mundo da experiência. Por isso é que nós temos mundo. Quero dizer, veleiros e sopas enlatadas, companhias de seguro e famílias. Experiência. A psique relaciona a luz descendente com a experiência. Agora, a alma não. A alma relaciona algo que vem da unidade, que é da mónada, que é o amor sabedoria, com significados, com significação. Digamos que a alma está no mundo dos significados, das verdades. O amor. E o denominador é o significado. O chão da alma é o significado. Não há algo mais angustiante para a alma do que a morte do sentido. A morte do significado. Que, aliás, querem saber, é impossível. É uma ilusão. Quando a pessoa diz assim, a vida não faz sentido, tu tens que ir lá assim, acorda. Ou então fazes como naqueles filmes dos anos 50 da Rainha do Nilo, em que ela fica histérica em África e ele chega lá. Isto agora é uma coisa totalmente sexista. Chega lá, está-se histérica, dá-lhe um estalo, ela tem um choque elétrico e sai do estado de histeria. Isto não foi muito feliz, para não? Ele não está a agredi-la, está a tentar tirá-la do estado de histeria. Disse o contrário. Bom, não interessa. Isto traduzido para o mundo. Isto são aqueles filmes dos anos 50, não? Isto traduzido em termos para a alma. O que se passa é que quando um ser diz que a vida não tem sentido, ele está a entrar em histeria. Atenção que há uma dor por trás. Mas é algo que precisa de um choque. Não sei se me faço entender. Precisa de pólvora. Precisa de uma pequena explosão. E isso tem muito a ver com isto aqui. Porque a alma tem esse poder. Tem o amor e tem o significado. E ao libertar isso, para a crise nihilista. O que acontece é que todo discípulo, ao mesmo tempo que integra, gera magnetismo. Uma integração meramente cultural não gera magnetismo. E, portanto, é uma integração que está destinada a ter que ser revista.
Mas a verdadeira integração gera magnetismo. E o que é magnetismo? É a ação da unidade na dualidade. A dualidade é a dualidade. A dualidade é o que é. Mas quando a unidade atua sobre a dualidade, a atmosfera torna-se magnética. É uma trinitização do espaço vibratório à nossa volta. Obrigado. É por causa do alto magnetismo, que os seres humanos têm um apaziguamento do instinto sexual. Notem, eu não estou a dizer imperativo sexual, destino sexual, capacidade sexual ou direito ou alegria sexual, mas instinto. Quer dizer, a parte menos articulada e menos integrada à consciência do instinto sexual. Quando há um alto magnetismo, eu vou repetir, quando há um alto magnetismo, a tendência para polarizar é altamente atenuada. Isto é o Tantra da mão direita. O tal que não utiliza a parte física para atingir os mesmos fins. O que acontece é que as pessoas, a polaridade masculino-feminino e outras polaridades procuram resolver-se. E a forma de resolução normal é a união das polaridades. Não sei se têm reparado. Por exemplo, eu nasci porque houve uma união de polaridades. Não sei como é que foi com o vosso caso, mas pode ter sido parecido. É a forma do cosmos, no nível fricativo, no nível da personalidade, resolver a dualidade, é uni-las. O magnetismo é a resolução das polaridades porque há uma ação da unidade sobre as polaridades, no próprio indivíduo ou na atmosfera, sem precisar de fazer a união, digamos, da dualidade na dualidade, pela dualidade. Não sei se me faço entender. E quando o magnetismo é alto, o alto magnetismo simplesmente anula as polaridades no ar. Tu estás a obter o que obtinhas pela união das polaridades imediatamente. Isto é, sem meio, imediatamente. Sem precisar de nada. Só que o magnetismo não é só isso. O magnetismo é amor. A psique, pelo sétimo raio, revela o quinto e o terceiro. E, portanto, revela a integração. A alma revela o amor monádico. Digamos que a psique revela a luz da alma e a alma revela o amor monádico. Isto significa que a unidade monádica é transformada na alma em amor. E a alma depois transforma o amor em luz. A unidade monádica é transformada em amor. E o amor é transformado em luz. A psique revela essa luz pela integração. A alma revela que está em contacto com a mónada pela libertação do amor e do magnetismo. E o que acontece com o magnetismo de um iniciado e de um discípulo? O primeiro sinal de que há magnetismo é a coesão da consciência grupal. Isto é o oposto do fanatismo. O fanatismo é uma coesão feita de força metálica, de incapacidade de dançar, de incapacidade de ser. O magnetismo que vem do plano da alma gera
coesão da consciência grupal. É muito importante compreender isto. Eu não disse coesão de grupo. Nem falei de atavismos de clã. Nem estamos a falar de arcaísmos no comportamento, no sentido em que as pessoas se protegem umas às outras como uma família italiana. Como um clã. Nós estamos a falar do aumento da consciência grupal e principalmente da coesão da consciência grupal. Isto significa que para que a força divina desça e cure a Terra, o indivíduo cuida da sua integração e o grupo fortalece a sua integração psíquica. E se há contacto com a alma, automaticamente há coesão grupal. A coesão grupal não é uma coisa que se cultive. O que se cultiva é o contacto com a alma, que gera coesão grupal indiretamente. Então, o problema dos fanatismos e dos radicalismos e o problema das manipulações é que as pessoas estão a tentar imitar o alto magnetismo e a coesão grupal sem terem feito o trabalho. Então tem uma imagem de coesão grupal sem terem a coesão grupal. É uma forma de teatro. Um dos sinais que um grupo está em contacto com a alma é o aumento da coesão da consciência grupal, da consciência de grupo. Da individualidade própria, sim, mas esse é o fim, essa digamos que é o fim do processo psíquico de integração, sem o qual o magnetismo também não pode fluir. Agora, reparem, nós temos a dialética Leão-Aquário. Eu agora estou a pôr a tónica em Aquário. Porque o leão, isto é, a tua identidade, fazem conexão com a alma. Se não tiveres leão, identidade para fazer conexão com a alma, nunca vai haver Aquário. Porque Aquário é pós-leão. Em certas ordens da antiguidade oriental, quando um ser batia à porta de um templo porque queria ser admitido a um mestre, o mestre dava-lhe uma missão e mandava-o embora. Ficava ali umas semanas para dizer, olha, esta é a tua missão, agora vai. É o oposto que os mestres. Os mestres não, mas uma série de instrutores mais ansiosos acabam de fazer o contrário. Tu não tens missão nenhuma, fica aqui sentado ao pé de mim. Não sei se me faço entender. E os mestres orientais ficavas ali umas semanas para dizer, bom, agora tens esta missão, vai. O que significava, já está bom, agora tens de ter leão para cumprir uma tarefa. Tens que saber quem és, tens de ter identidade, vai. E só depois de ele passar o fio da sua vida pelo buraco da agulha de leão, portanto, só depois da individuação e de um self claro e indestrutível, é que ele podia bater à porta para uma transcendência de si mesmo através do poder de um grupo. Não sei se me faço entender. Quer dizer, não eram donas de casas desesperadas, nem empresários arrependidos que podiam bater à porta de um templo. Não eram donas de casa desesperadas, nem empresários arrependidos que batiam à porta de um templo. Eram seres que já tinham feito a sua missão e então podiam compreender grupo. Agora, outro aspecto da libertação do magnetismo é o aumento do magnetismo no grupo. Parece redundante. O aumento da consciência grupal e o aumento do magnetismo num grupo. Grupo é um conceito interno. Por exemplo, não interessa. Grupo é um conceito interno. Interno.
O verdadeiro amor entre almas é interno. As almas partilham magnetismo e amor. Eu não posso dar a minha alma, porque isso seria, como se disse há bocado, uma coisa um bocadinho ali das Antilhas. Quer dizer, é voodoo. Eu não posso dar a minha alma, mas posso dar todas as qualidades da minha alma. E isso é o mesmo que dar a alma. E as qualidades da alma, vocês reparem, dons é um termo que nós temos a usar para a psique. Daí o seminário em breve, o dons do contentamento. Dons do contentor. É um termo que nós usamos para a psique. Qualidades é um termo que nós usamos para a alma. Poderes é um termo que nós usamos para o espírito. O espírito liberta radiação, poder. A alma liberta qualidades, vibração. E a psique manifesta dons, integração. Sentem? Pretty cool. O magnetismo de um grupo é uma coisa linda. Que pétala combate as outras pétalas? Que pétala quer ser raiz? Que centro do girassol quer ser pétala? Onde encontrar o ódio de uma pétala a outra pétala na mesma rosa? Assim como a estrutura orgânica de uma flor faz com que todas as partes se harmonizem para uma beleza que nunca vai ser individual. A beleza de um grupo altamente magnético é uma rosa aberta. Nenhum indivíduo pode... Ele pode ser uma rosinha aberta, com certeza. Até há umas rosas fantásticas e... Não é? Claro, completamente. E até há imitações de rosas. E... Para que falar de imitações? Mas a beleza de uma rosa aberta, plena, só um grupo manifesta. E mais, quando um grupo manifesta a beleza do seu magnetismo, e se assenta na integração psíquica de cada um, na paz de cada um consigo mesmo, na resolução competente que cada um fez dos dilemas do seu mundo, da sua cultura e da sua sociedade, sem estar constantemente a bater à porta do templo. Portanto, a autonomia cultural, a autonomia psicológica, a autonomia económica, a autonomia social do discípulo perante o templo. Mas o magnetismo de um grupo é o que depois permite a pétala abrir-se. E o outro sinal de integração profunda e, portanto, libertação do magnetismo do mundo da alma é que o grupo altamente magnético torna-se curativo. O grupo cura. Isto é preciso assim, ficar entranhado. Um grupo cura. Um grupo verdadeiro só é verdadeiro porque cada um fez o trabalho individual até chegar ao nível de libertar magnetismo. E depois o magnetismo de cada indivíduo coloca-o no sítio certo. Tu podes ser colocado no sítio errado, até pode ser um sítio de responsabilidade ou de poder ou de aquilo que se chama protagonismo. Tu podes ser colocado ali, tu não vais querer estar ali, se não é o teu lugar, tu não queres estar ali. Ninguém quer estar num lugar que não é o dele. E sobretudo numa rosa mandálica, num grupo que está a abrir. Agora, o que é incrível é que é um magnetismo que, ao te colocar no teu lugar dentro do grupo, e não pode colocar no teu lugar à força, nem por uma ideia qualquer, é
sabes, tu deslizas para o teu lugar e encaixas no teu lugar. Isto tudo dinâmico. E à medida que cada ser encontra o seu lugar na rosa, a rosa abre o seu verdadeiro magnetismo. Um grupo abençoado pela hierarquia liberta magnetismo curador. E esse magnetismo curador transmite-se a outros grupos. Há indivíduos que não têm nada a ver com o grupo A, mas que fazem um estágio no grupo A porque têm que fundar o grupo B. Ou têm que pertencer ao grupo C. Questões geográficas e questões de método e de energia de raio e de missão da alma. Mas ao contatar o grupo A, aquele indivíduo expande profundamente a sua capacidade grupal e é curado. Há seres que vão passar por grupos magnetizados só para serem curados. E depois têm que seguir caminho para a fundação dos seus próprios grupos. Não sei se me faço entender. Agora, o verdadeiro grupo espiritual, nem acredito usar esta expressão, um grupo, digamos, conectado com a hierarquia, faz três coisas. Tem uma alta coesão grupal. Quer dizer, o indivíduo defende o grupo não por uma ideia fanática, mas por uma consciência superior. Plenamente consciente dos defeitos do grupo, do problema de ego do grupo, de todo o processo infantil do grupo. Consciente disso tudo. A seguir, o magnetismo do grupo multiplica o magnetismo dele e o magnetismo dele multiplica o magnetismo do grupo. Eu vou repetir. Magnetismo é a ação da unidade na dualidade. Apazigua completamente os focos de fricção. Quando vocês se sentam numa pedra e dizem assim: não sei o que é que se passa comigo, mas hoje não preciso de nada. Isso é magnetismo. E se depois de não precisarem de nada libertam uma coisa curadora, uma radiação, uma vibração curadora, essa é a função curadora do magnetismo. Se querem saber, só o alto magnetismo cura. E todas as terapias alternativas, tirando a quiroprática e aquelas pessoas que endireitam as pernas e os ossos e torcem os outros, todas as terapias alternativas, porque a medicina é uma coisa, como vocês sabem, invasiva, toda a medicina alopática, todas as terapias alternativas, desde o chá aos florais de Bach, ao Reiki, às danças sagradas, à terapia do canto primordial, do grito primordial, à terapia, já não sei porque são 256 mil, eu não me lembro de todas. Todas as terapias alternativas são simplesmente formas de catalisar magnetismo dos níveis superiores. É assim tão abrangente quanto isto, o conceito de magnetismo vindo da alma. E quando existe integração psíquica e alto magnetismo, as comportas começam-se a abrir. E aí é como um raio laser virado para o mal do mundo. Sabes, assim, um olho laser lá em cima, virado para o mal do mundo, para o sofrimento, e assim, bzzz, e acabou. Acabou o quê? A Nigéria? A Etiópia? Roma? A maldade inerente ao sistema financeiro mundial? O sistema financeiro mundial é mau. Não sei, parece que estamos a contar uma história para crianças. Havia o lobo mau e havia o capuchinho vermelho. O lobo mau, o sistema financeiro mundial é mau. É uma coisa de maldade. É uma coisa que é conscientemente maldosa contra a liberdade humana. Apesar de eu estar com esta camisa de empregado bancário, mas
O sistema financeiro mundial é mau. É mau, é feio. É inconsciente. É desumano. Não tem psique. Não tem psique, não tem integração, portanto desintegra. Não tem magnetismo, portanto pulveriza. Basicamente pode ser que o sistema financeiro mundial é a separação, que fala de separação, representa a separação e faz separação. Enquanto que a hierarquia é integração e unidade. Portanto, como nós dissemos há bocado, o separado fala de separação e gera separação. Mas o unido fala de unidade e gera união. Desune e pulveriza. A partir de? Da manutenção do sonho. Sim. Sim. A partir do sonho da união. Porque promete a união. Assim como o marketing promete a satisfação, assim como os políticos prometem o governo e assim sucessivamente. Só que por detrás da política e do marketing, por trás da medicina, eu não quero entrar aqui naquela coisa da conspiração, porque como vocês sabem, isso tem 20 anos e está feito. Se ninguém percebeu o que é que está por trás do que está por trás do que está por trás, acorda. Porquê nós não falamos aqui em conspiração mundial, em nova ordem mundial? Porque não há paciência. É um tédio. Quando se fosse assim, achas que o 11 de setembro... não há paciência. Claro que sim. Isso nem sequer se fala. A pessoa não fica com o pé preso nessa questão da conspiração. Porque isso está feito. Isso é trabalho de casa. Nós não somos um fórum para estar a discutir ideias sobre a conspiração. Não? Nós somos um grupo em movimento. Não é para ficar paralisado com a ideia. Óbvio, por trás dos governos há esses grupos. Depois há os grupos financeiros. E por trás dos grupos financeiros há grupos não financeiros. Que são realmente, sim, a madrasta da humanidade. Quando tu tens integração e magnetismo, então chegamos à mónada. E a mónada também tem um numerador e um denominador. O numerador da mónada são os raios. E o denominador da mónada é o que nós podemos chamar de revelação. A mónada não gera raios. O que é que são os raios? Os raios manifestam o universo. Quando nós dizemos o Verbo criou todas as coisas e pelo Verbo todas as coisas foram criadas e da boca de Deus saiu a fala. Então, mas que fala saiu? Porque o nosso universo não é criado pelo plexo solar divino, nem é criado pela laringe divina. É a fala de Deus. Claro que existem funções de base que têm a ver com a força da potência de base de Deus. Mas a criação em si é uma fala, é um poema. Nada que o arcanjo Gabriel não tenha dito a Maomé. Por isso é que eles fazem paisagens com letras. Os raios... Vou ver se eu me concentro aqui. Vamos a chegar ao fim. Os raios manifestam os universos. O universo criado é uma objetivação da Trindade. O universo criado é um desafio que a Trindade coloca a si própria
para a demonstração de uma função divina que não pode ser criada dentro da Trindade, que é aquilo que o livro Durântia chama o Supremo. O Supremo é uma quarta função da deidade, que não é nem o Pai, nem o Filho, nem a Mãe, mas é a demonstração de que a Trindade pode manifestar-se na objetividade exterior a ela. O universo é uma objetivação da Trindade, onde o Supremo vem ao de cima gradualmente como uma função de Deus que não pode ser criada dentro da Trindade. Ora, como Deus, sendo absoluto, é absoluto, tende para o absoluto, como é que o absoluto tende para o absoluto? É que me transcende. Mas isso é com ele. Como Deus tende para o absoluto, se não pode gerar o Supremo dentro da Trindade, porque o Supremo tem que ser Supremo sobre qualquer coisa, tem que o gerar fora. Então, o universo é uma objetivação da Trindade que se forma como arena imensa para a manifestação do Supremo. E o Supremo é uma função de deidade que não pode ser gerado dentro da Trindade. Isto organiza-nos. Dizendo isto, as relações entre a Trindade e a sua objetivação, que é o universo, são os raios. Os raios são estas correntes de inteligência divina que manifestam o universo. A sua dispersão criativa chama-se criação, a sua reunião em direção à Trindade é a revelação do Supremo. A dispersão dos raios é a criação, a reunião dos raios é o Supremo. Isto ajuda-nos? Isto aqui é mesmo a sério. É mesmo a sério o que é que quer dizer com isto? É uma frase pretenciosa. É mesmo a sério no sentido em que, espera aí, mas isto aqui... Isto tem que deslocar energias dentro de nós, tem que libertar a força dentro de nós, tem que nos deixar bem. Tem que nos deixar bem. Se nós compreendermos isto, ficamos bem. Se nós compreendermos isto, ficamos bem. E estes raios são o numerador das mónadas. Assim como a psique capta a luz da alma e a alma capta o amor da mónada, a mónada capta os raios cósmicos. E o território da psique é a experiência. A psique é narrativa. A psique é cronológica. Ela está num tempo próprio, que é Kairos. Não? Cronos, Kairos, Aeon. Ela está em Kairos, ela está num tempo próprio. Mas há um desenrolar-se de uma tapeçaria. Ela é a tecelã, porque está a ligar o céu e a terra. A psique é cronológica e o mundo dela é o mundo da experiência. Portanto, a psique ilumina a experiência com a luz da alma. A alma impregna de amor, que é a unidade na dualidade, o mundo dos significados. O que é que nos adianta um significado sem amor? Não há significado sem amor. Não há significado sem amor. Isso é tão especial. Para mim é um privilégio. Porque, repara, para mim é um privilégio completo. Repara, sabes o que é que tu podes dizer isto assim? Não há significado sem amor. É que tu casas o mundo do ágape e o mundo do eros e o mundo da fruição e do prazer de viver com o mundo universitário abstrato, com o alto mundo do pensamento. Não há significado sem... Isto são quase as cartas de São Paulo. Quando São Paulo dizia: de que é que me adianta falar dos mistérios divinos se não tiver amor? Serei como um sino rachado. Um sino rachado faz som. Exatamente. É que não há integração nem experiência sem luz. Porque os dois estão ligados. Não há significados sem amor. É muito importante, sabes? Se o amor sai, o significado sai. O amor é a pessoa viva do universo. Ele é o que é o Cristo cósmico.
O Cristo cósmico é o amor-sabedoria do cosmos. Ele não é o raio de amor-sabedoria, mas ele é o próprio amor. Ele é a coesão e magnetismo do cosmos. E finalmente, a mónada, ao captar os raios, que manifestam os universos inteiros, ao captar os raios, transforma os raios em revelação. Ou seja, não transforma, não há revelação sem os raios. Não há significado sem amor. Não há experiência sem luz. Não há revelação sem os raios. Isto é interessante porque, repara, nós pensamos na experiência como tudo. E um dia descobrimos que há um outro território mais alto e mais quente, que é os significados. E um belo dia descobriremos que há um território mais alto e mais quente que os significados, que é a revelação através dos raios, que é o poder divino já a passar para o lado de cá e a mostrar-se exatamente como ele é. Isso não são significados, minha irmã, meu irmão, não são significados e não são experiências. Tu não podes dizer, tive uma experiência de revelação divina. Não, tiveste foi uma revelação divina. Não, primeiro é mesmo depressão. Depois experiência. Não, experiência. Depois vivências. Depois significados. Depois símbolo. Depois signo, sinal, luz eterna. É uma escala na cognição. A partir de um certo nível, sim, quando tu tens um grupo onde a integração psíquica foi bem feita, portanto, um grupo que não fugiu à experiência e de pessoas que não estão em fuga da experiência, e onde o magnetismo existe, isto é, onde o coração está aberto e há amor. E sabes como é que eu sei que há amor? Porque cada ser gosta do lugar que o universo lhe deu. Cada ser ama mais o seu Dharma. Não há ambição, há Dharma. Quando tu substituires ambição por Dharma, ficas em paz. Porque nada que a ambição te traga tem o valor do Dharma. O Dharma é o teu lugar na ordem universal. Tu podes mudá-lo, absolutamente sim. Mas com o Dharma. Não abstraindo dele. E tu sabes que um grupo está pleno de amor porque não há conflitos. E não há conflitos, ou há aqueles conflitos, digamos, já muito, muito avançados. Conflitos de alta qualidade. Porque cada pessoa assumiu o seu lugar. Quando cada pessoa está no seu lugar em plena liberdade, porque tem o processo psicológico feito, há a libertação desse magnetismo que é lindíssimo. É lindíssimo. Quando vocês veem um canto gregoriano, cada monge está no seu lugar, ou cada monja está no seu lugar em termos de voz. E a harmonia do conjunto é porque cada ser está a fazer uma coisa ligeiramente diferente dos outros, mas dentro de um campo magnético comum. Agora, terminando, a psique opera a luz, cujo contraparte humana é a cultura, a integração, cuja contraparte humana é a justiça, e a harmonia, cuja contraparte humana é a arte. Isto é o mundo da psique. A psique, por favor, apontem isto, porque eu não estou a apontar nada disto. A psique gera integração, cuja contraparte humana é a justiça. A luz, cuja contraparte humana é a cultura, e a harmonia, cuja contraparte humana é a arte. Cultura, justiça e arte são são manifestações da psique na Terra. Agora, a alma manifesta consciência grupal. Já não é a psique que o faz, é a alma.
As pessoas dizem, qual é a diferença entre psique e alma? É que tu podes ser um artista extraordinário e ter uma baixa consciência grupal. A alma gera consciência de grupo. Liberta magnetismo, estimula o magnetismo nos indivíduos, em si próprio e nos indivíduos, e gera magnetismo grupal que, por sua vez, cura o mundo. Porque o magnetismo de um grupo transmite-se aos outros grupos instantaneamente. Agora vamos à mónada. É que a mónada faz três coisas. Deslocamento de força planetária. Nem a alma nem a psique deslocam força planetária. Quer dizer, expulsam entidades que estão agarradas a uma cidade inteira há séculos. Eu vou repetir. Se tu tens um titã ou um Asura agarrado a uma cidade, no centro de uma cidade, se vocês forem ver Washington é um pentagrama invertido. Com uma vantagem, tem as pontas cortadas. Então, além de ser um pentagrama invertido, quando cortas as pontas, prende. Não consegues. É mais difícil virar. Dito isto, eu especularia que há Asuras, titãs, agarrados a Londres, agarrados a Washington, agarrados a Roma, agarrados a Jakarta, agarrados a Pequim, agarrados a grandes cidades, a grandes centros de decisão mundial. Nem a psique, nem a alma têm qualquer hipótese. O que desloca força planetária é o vento divino. É a força divina. Então a psique desloca força planetária, a alma, a mónada desloca força planetária e faz uma coisa extraordinária. Faz a guerra. A nossa mónada é que faz a guerra. No sentido em que ela é que ela combate e vence. Primeiro raio. Ahm, sim. Assim como, digamos, o sexismo industrial e a pornografia é uma sombra da sexualidade humana, vamos pôr isto de alguma maneira, sem grande juízo de valor aqui. Preciso cuidar. Sem juízo de valor. As guerras que as pessoas fazem, as guerras entre as nações, as guerras que nós vemos, que é uma coisa muito mais grave, as guerras são a sombra da guerra monádica. A guerra monádica, a jihad, a guerra monádica, a guerra que vem do espírito, o primeiro raio, expulsa, destrói, queima, anula as forças negativas na Terra. Não há diálogo. Sabes que a guerra não é um diálogo. O diálogo é diplomacia. Então é muito importante nós compreendermos isto. Esse era o dilema da Arjuna. A Arjuna representa a psique humana tendo que fazer a guerra contra as forças da multiplicidade e do caos. E não sabe como fazer porque parte dele está lá. E é quando ele entrega o problema a Krishna, isto é, à sua mónada, que ele finalmente se liberta do dilema. Quem faz a guerra é o espírito. Por isso é que é completamente inaceitável pegarem armas fisicamente neste mundo para justificar o espírito. Eu não sei se isto faz de nós uns pacifistas ou whatever. Porque assim, eu não sei se eu sou um pacifista, eu só não pego em armas. Físicas ou psíquicas. Mas isso não quer dizer que a potência da tua mónada, uma vez o psiquismo, a psique estar integrada e o magnetismo ter sido liberto, isto é, há competência cultural e há amor profundo, então a mónada vem lá de cima e não dá a mínima hipótese. E é nesse não pode, nem sabe dar. E é nesse sentido que o mundo pode ser curado.
o mundo é curado e o sofrimento terminam na Terra quando a força divina for libertada. E a parte dinâmica da libertação da força divina chama-se guerra. E a seguir à guerra e com a guerra à cura. Porque a guerra expulsa as forças involutivas e o magnetismo reintegra, reúne, liga de novo tudo ao paraíso. Paraíso entendido como o habitat da Trindade. Vejam isto. A psique gera luz, a psique gera harmonia, a psique gera integração. A alma gera consciência grupal, magnetismo e cura. Só a alma cura. Agora dizemos, e a mónada não cura? A mónada faz a guerra. A mónada faz deslocamento de força, guerra e revelação. O aspecto destrutivo da mónada é guerra. O aspecto criativo da mónada é revelação. E os denominadores comuns são, para a psique, luz no numerador, experiência no denominador. Para a alma, amor no numerador, significado no denominador. E para mim é um privilégio poder dizer assim, não há significado sem amor. Se calhar se tivesse aqui o Platão, o que é que ele está a dizer? Porque isso é básico, isto é platónico. O amor e os significados são quase a mesma coisa no platonismo. Pronto, não há, portanto, para a alma, amor no numerador, significado no denominador. Para a mónada, raios no numerador, revelação no denominador. A psique experiencia, a alma significa e a mónada revela. Quer dizer, o território da mónada é a revelação. Que é o trazer aquilo que está oculto e muito alto e muito longe para o presente e para o dia a dia. A mónada é criadora, a alma é criativa e a psique é Procriativa? Ou procriativa? A psique é procriativa, a alma é criativa e a mónada é criadora. E há pessoas que não... É muito importante distinguir criativo de criador. Porque criador é a partir do quase nada. E criativo é o que tu fazes com muita coisa. O que tu podes fazer com pouca coisa ou com muita coisa, mas é outro posicionamento. Muita coisa fazeres uma. A psique, como procriativa, ela pode ser artística, pode ser cultural, pode ser política, pode ser económica, pode ser... eu acho que é a arte de tudo. De tudo. Eu gosto deste elástico, porque tu fazes assim e tens a sensação que acabou o encontro. Assim, pronto. É a apoteose do elástico. So, isto é arquitetura para a nossa consciência. Let's do it. Muito obrigado. Bye bye. Quantas pessoas estão online?